Vamos ver neste vídeo os algoritmos padronizados da biblioteca STL. Os algoritmos STL são funções, são procedimentos que manipulam dados que estão armazenados em container. O que é que essas funções fazem? Elas fazem aquelas tarefas que são mais comuns em desenvolvimento de software. Ordenar, inverter a ordem, procurar um elemento em um container. Então, para todas essas operações básicas, você já tem um pré-implementado na biblioteca de algoritmos STL. Os algoritmos são feitos utilizando programação genérica, templates, de tal forma que eles podem ser utilizados em quase todos os containers, com algumas exceções pontuais. E em muitos casos, eles podem até ser utilizados como os arrays padrão de C, C++, que não são containers STL. Os algoritmos eles são implementados como funções e não como métodos de uma classe. Funções clássicas que recebem parâmetros e executam o que tem de fazer. Esses parâmetros normalmente são iteradores que apontam para o elemento em questão no qual você quer fazer alguma coisa ou para uma faixa de elementos com o qual você quer desenvolver uma atividade em todos eles. A questão é que, como eles recebem iteradores para os elementos e não tem o endereço, não recebe como parâmetro o container propriamente dito, eles podem fazer alterações nos valores desses elementos, mas não podem alterar o container propriamente dito. Por exemplo, se você precisar inserir um elemento ou excluir elementos de um container, o algoritmo STL não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que fazer usando os métodos da própria classe do container que a gente viu anteriormente. A gente vai ver uma observação sobre isso, especificamente nos métodos remove e unique. Eu acrescentei aqui nesse resumo a lista dos principais algoritmos no contexto da nossa disciplina. Existem outros, então se você quiser conhecer todos os algoritmos ou saber mais detalhes sobre algum deles, você pode consultar a documentação de referência sobre a biblioteca Algorithm da linguagem C++. O algoritmo all-of é um algoritmo de teste. Ele vai verificar se todos os elementos do container que estão de ITR1 até antes de ITR2 satisfazem uma determinada condição. Se todos eles satisfizerem a condição, o resultado final do algoritmo all-of é true. Basta que algum deles não satisfaça a condição, que o algoritmo como um todo retorna false. A condição que vai ser testada é essa função func aqui. Esta função func deve retornar true ou false. É ela que precisa retornar true para todos os elementos, de tal forma que aí o all-of vai retornar true. Como é que essa função deve ser implementada? Se x é um container de objetos da classe C1 e você deseja, por exemplo, if all-of de x.begin, x.end func. Esta função func deve ser uma função que retorna um booleano e que recebe como parâmetro um objeto desse tipo aqui, que é o tipo do qual o container é composto. Então, ele recebe como parâmetro um objeto da classe C1. Pode ser passado por cópia, ou se o objeto for um objeto grande, como está aqui, por uma referência normalmente constante. O algoritmo NOF é a mesma coisa, só que ele precisa que algum dos elementos seja true. All-of precisa que todos, a função func dê true. NOF retorna true se para qualquer um dos elementos entre ITR1 e antes de ITR2, a função func retorne true. A função func é do mesmo estilo que essa função que foi utilizada aqui no all-of. O algoritmo non-off é da mesma linha, só que ele retorna true se a função func for falsa e não true para todos os elementos, ou seja, se ela não for verdade para nenhum deles. A função func é do mesmo estilo da que foi utilizada na função all-of. Count é um algoritmo de contagem. Então, dentro da faixa ITR1 e ITR2, ele vai retornar um inteiro igual ao número de elementos deste container que são iguais ao valor que você passa como terceiro parâmetro. O conceito de igualdade é feito utilizando o operator igual. Primeiro elemento igual, val, sim ou não. Se for igual, incrementa o número a ser retornado. Se for diferente, não incrementa. No final, retorna este valor com um número de elementos iguais. Então, cada vez que você tiver que utilizar o algoritmo count, você vai ter de se preocupar com qual operator igual vai ser utilizado. A gente viu que esse operator igual, qualquer operator, pode ser sobrecarregado de várias maneiras diferentes. Então, se o seu container, no qual você vai utilizar o counter, é um container X
de objetos da classe C1 e val, que é o terceiro parâmetro, é um objeto da classe C2, note que eu estou falando de classes distintas, C1 e C2. Não necessariamente os objetos do container e o terceiro parâmetro de count são do mesmo tipo. Pode ser igual, pode, mas vamos aqui o caso genérico. Então, o container são objetos de uma classe e o parâmetro é objeto de outra classe. Então, se você quiser utilizar count de x biguinha xn comparando com val, você vai ter de sobrecarregar o operator igual através de uma função que recebe como parâmetro P1, que é um objeto da classe C1, e o segundo parâmetro é um objeto da classe C2. Se necessário, essa função precisa ser friend na classe C1 ou na classe C2, depende dela utilizar ou não os dados privados dessas classes. Countif é muito parecido, apenas que no count você passava como parâmetro um valor e o teste é feito operator igual. Aqui você passa como parâmetro uma função. Ele vai chamar n vezes essa função e vai retornar o número de vezes que essas funções retornarem true. A função é uma função func parecida com aquela que a gente viu lá no all-off, que recebe como parâmetro um objeto da classe e retorna um booleano. Equal é para comparar elemento a elemento de um container com os elementos correspondentes em outro container. Então, eu passo dois parâmetros, itr1 e itr2, que vão dar a faixa que eu quero comparar no primeiro container. Então, ele vai comparar de itr1 até antes de itr2. Comparar com quem? Com os elementos no outro container que começam a partir de itr3. Então, o elemento que itr1 aponta, eu vou comparar com o elemento que itr3 aponta. itr1 mais 1, eu comparo com itr3 mais 1. itr1 mais 2, eu comparo com itr3 mais 2 e assim sucessivamente. A comparação é feita utilizando o operator igual. Então, se o primeiro container x1 tem objetos da classe C1 e o segundo container x2 tem objeto da classe C2, então eu vou utilizar no equal de x1.begin a x1.end, comparando a partir de x2.begin, então eu tenho de criar um igual entre objetos do tipo C1 e do tipo C2. Então, dentro da classe C1, eu vou criar um operator igual que recebe como parâmetro um objeto do tipo C2. O algoritmo fio é para preencher todos os valores de um container de itr1 até antes de itr2 com o valor val. Então, isso é feito como? Utilizando o operador de atribuição, o operator igual. Note que não é o operador de comparação, que é o igual. É o para atribuir. Porque eu vou fazer várias vezes, o primeiro elemento recebe esse valor, o segundo elemento recebe esse valor. Então, são várias atribuições. Então, novamente, se x é um container de objeto da classe C1 e o parâmetro que eu quero atribuir é um objeto do tipo C2, para utilizar fio de begin até end passando como parâmetro val, eu tenho de, na classe C1, sobrecarregar o operador de atribuição, o operator igual, que receba como parâmetro um objeto do mesmo tipo que val, ou seja, C2. Find procura dentro do container o primeiro objeto que seja igual ao terceiro parâmetro val. Ser igual é feito utilizando o operator igual, da mesma forma que a gente viu no algoritmo count. A função find vai retornar um iterador, não retorna um booleano nem um número, ele retorna um apontador para esse primeiro elemento que ele encontrou. Se não encontrar nenhum elemento que satisfaça o critério do operator igual, então o valor retornado é igual ao segundo parâmetro do find. Então, sempre que você faz um find, antes de utilizar o iterator que ele retornou para alguma coisa, você vai ter de ver se esse valor retornado não é igual ao segundo parâmetro. Se for, isso quer dizer que o find não encontrou nenhum elemento e, com isso, o valor retornado não pode ser desreferenciado, não pode ser utilizado para nada, até porque pode ser que ele não aponte para nenhum elemento válido. Então, para utilizar find, você vai precisar sobrecarregar o operator igual entre a classe do container e a classe de val, da mesma forma que no exemplo em count. Findif é um outro tipo de find. A gente vai encontrar em várias situações algoritmos dessa forma, cujo nome é find, findif, count, countif.
A diferença é que aqueles que terminam em if, o critério a ser atingido é passado por uma função. Por exemplo, no find você passa o valor e ele testa a igualdade com esse valor utilizando o operator igual a igual. Já no find if você passa uma função que deve retornar true ou false. Então, find if vai retornar um iterador para o primeiro objeto dentro da faixa de itr1 até antes de itr2, para o qual a função func retorna true. Esta função func deve receber como parâmetro um objeto da classe e retornar booleano. Vocês podem ver o exemplo de uma função parecida com essa no algoritmo all-off. Find if not é parecido com find if. Você também passa a função, a diferença é que find if retorna o iterador para o primeiro objeto para o qual func retorna true. Find if not retorna o iterador para o primeiro objeto para o qual func retornar false. For each é um algoritmo para executar uma mesma função em todos os objetos da faixa. Então, por exemplo, se você quer imprimir todos os objetos de itr1 até antes de itr2. Você pode criar uma função func que imprima e fazer for each na faixa execute func. Esta função func não deve retornar nada. A função é apenas um procedimento. Recebe como parâmetro um objeto e executa a função. Por exemplo, se x é um container de objetos da classe C1 e você quer fazer for each xBegin xend execute func, então a função func deveria receber como parâmetro um objeto, um parâmetro do tipo C1, normalmente passado como referência. Pode ser que a função func precise alterar o objeto, aí eu vou passar por uma referência normal. Se a função func, por exemplo, for só para imprimir, que não altera o objeto, então eu posso passar como uma const referência. O algoritmo lower bound, eu passo como terceiro parâmetro um valor e ele vai retornar um iterador para o primeiro elemento dentro da faixa do container que seja maior ou igual do que este valor. Normalmente, este algoritmo só é utilizado se o container estiver previamente ordenado, porque aí o primeiro elemento que ele encontrar que seja maior ou igual que eval também vai ser o maior ou igual do container inteiro. Se os elementos estiverem desordenados, aí essa informação retornada, ou seja, o primeiro elemento maior ou igual que eval, não vai ter muita utilidade. A comparação entre os elementos é feita utilizando o operator menor. Todos os algoritmos da STL que fazem comparação de maior que, menor que, igualdade, todos se baseiam no operator menor. Mesmo quando, no caso aqui, o critério de busca é ser maior ou igual que. Então, a gente, para utilizar o lower bound, tem de existir um operator menor sobrecarregado. Por exemplo, se x é um container de objetos da classe C1 e val é um objeto da classe C2. Pode ser a mesma classe ou podem ser classes diferentes. Então, se você quiser fazer lower bound xBegin xend, passando como parâmetro de comparação val, então esse lower bound aqui retornará o primeiro elemento de x que seja maior ou igual que val. Para que isso funcione, você deve sobrecarregar o operator menor com uma função que recebe como primeiro parâmetro um objeto da classe C1, a classe do container, e o segundo parâmetro, um objeto da classe C2, que é a classe do parâmetro do lower bound. Se necessário, essa função vai ter de ser declarada como friend na classe C1, na classe C2 ou em ambas. Eu posso chamar também lower bound com 4 parâmetros. Aqui, além do valor que eu quero comparar, eu posso passar uma função. Esta função, se eu passar, vai ser utilizada no lugar do operator menor. Então, em vez de utilizar como critério de comparação a função operator menor, eu vou usar esta função que eu passei como parâmetro. Então, retornando o mesmo exemplo, se eu quiser fazer lower bound no container x passando val e func, a função func vai ter de ser criada como uma função que retorna um booleano e que recebe 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é um objeto do tipo do container e o segundo parâmetro é um objeto do mesmo tipo que val. E essa função deve retornar true quando, logicamente, C1 for menor do que C2. O que é ser menor vai depender da lógica do meu programa. Outro algoritmo, upper bound, muito parecido com lower bound, apenas que lower bound retorna o primeiro objeto que seja maior ou igual que val. Upper bound retorna o primeiro objeto que seja maior, sendo igual. Então, é uma diferença sutil, mas que pode ser importante de acordo com a lógica do seu programa. Novamente, os elementos devem estar ordenados
E aqui tem uma diferença importante. Ele continua utilizando o operator menor. Porém, para testar se um objeto é maior que val, ele vai ter que testar se val é menor do que o objeto. Vai ter que fazer o contrário. Se eu quiser utilizar o upper bound num container X de objetos C1 e o parâmetro de teste for um objeto do tipo C2, você vai ter de sobrecarregar o operator menor que compara um C2 com um C1. Note que a ordem é ao contrário daquela que precisa no lower bound. Se necessário, essa função deve ser declarada como friend nas classes C1 e C2. E temos também o upper bound passando um quarto parâmetro, que é a função que é parecida com o lower bound. Então, aqui, em vez de usar o operator menor, vai ser utilizada a função func, que tem de ser uma função que recebe como primeiro parâmetro um objeto do tipo C2 e como segundo parâmetro um objeto da classe C1. Se for o caso, ela também precisa ser declarada como friend. Minha len retorna no container de ITR1 até antes de ITR2 o menor elemento comparado utilizando o operator menor. Se houver mais de um elemento com o mesmo valor, ele vai retornar o primeiro deles. Então, tem de sobrecarregar o operator menor, que permita comparar dois objetos do container. Então, se o container é da classe C1, eu vou ter de sobrecarregar uma função operator menor que recebe dois parâmetros todos do tipo C1, que é o tipo da classe dos objetos que compõem o container. Se for o caso, essa função deve ser declarada como friend na classe C1. O minha_len com dois parâmetros utiliza o operator menor. Se você chamar minha_len com três parâmetros, a função, que é o terceiro parâmetro, vai ser utilizada na comparação, em vez do operator menor. Então, se for o caso, você vai ter de sobrecarregar essa função func, que retorna um bool, recebe dois parâmetros, ambos do tipo C1, e retorna true se o primeiro parâmetro for menor do que o segundo. Em ambos os casos, nessas duas, a minha_len aqui, ele sempre vai retornar qual é o menor elemento. O único caso em que ele não retorna nada é se essa faixa for vazia. Por exemplo, ITR1 foi igual a ITR2, então ele iria procurar o menor elemento de ITR1 até antes de ITR1, não tem nenhum, porque a faixa é vazia. Então, no caso, apenas nessa situação, o valor retornado vai apontar para ITR2, indicando que não foi encontrado ninguém. Depois temos as funções simétricas, max e len, que retornam o maior elemento, usando o operator menor, e max e len com o terceiro parâmetro, que retorna o maior elemento, utilizando a função func. Esses quatro algoritmos, minha_len nas suas duas versões e max e len nas suas duas versões, evidentemente, por uma questão de lógica, não deve ser utilizado se o container estiver previamente ordenado, porque aí, para obter o menor, é só pegar o primeiro, e para obter o maior, é só pegar o último. O algoritmo reverse troca a ordem dos elementos dentro da faixa, de tal forma que o primeiro elemento da faixa passa a ser o último, o segundo elemento da faixa passa a ser o penúltimo, e assim sucessivamente. Sort é o algoritmo para ordenar todos os elementos do container dentro da faixa de ITR1 até antes de ITR2. Esse ordenamento é feito utilizando o operator menor. Tem de ser um operator menor capaz de comparar dois objetos do tipo do container, tal como no exemplo que a gente viu na minha_len. Este algoritmo sort é uma das exceções, por quê? Porque ele não pode ser utilizado em containers que não têm o operator cochete. Ele pode ser utilizado em vectors e index, que tem cochete, mas não pode ser utilizado em containers do tipo list. Para list, a gente vai ver que ela tem um método especial com o mesmo nome, sort, mas o algoritmo genérico sort não vai poder ser utilizado. A gente tem duas versões do sort com dois parâmetros. Ele utiliza o operator menor para ordenar, com três parâmetros você passa uma função, e é esta função que vai ser utilizada para ordenar. O jeitão, o protótipo dessa função, você pode ver no exemplo de minha_len com três parâmetros. Remove, você passa uma faixa e um valor, e vai remover, entre aspas, já explico porquê, todos os elementos nessa faixa que sejam iguais a val. Você passou aqui num container de inteiros, você passou o valor 7. Então ele vai remover do container todos os inteiros iguais a 7.
Porém, essa remoção não acontece de verdade, porque a gente viu que um algoritmo STL não tem acesso ao container propriamente dito. O que ele faz é mover para o final. Então, todos os elementos para os quais a igualdade com o val for verdade, ele move para o fim do container. E a remove retorna um iterator para o primeiro elemento não válido. Então, a regra é que, se você quer remover mesmo, você vai chamar o remove, por exemplo, de begin até end, com um determinado critério, e você vai armazenar o valor retornado em um iterator. Depois de recebido isso aqui, se não retornou end, então você vai apagar todos os elementos desse container que vão de último, ou seja, desse valor retornado, até o final propriamente dito. Remove if é parecido com remove, só que em vez de utilizar o operator igual, vai utilizar uma função que você passa como parâmetro. E o unique vai remover, entre aspas, vai mover para o fim, igual ao remove, todos os elementos que sejam idênticos e que sejam consecutivos. Então, se você tem, por exemplo, num container de inteiros, 3 elementos, 7, 7, 7, ele vai remover os 2 últimos e ficar apenas o primeiro 7, vai deixar só uma ocorrência de cada elemento. Lembrar que ele só remove elementos idênticos se eles estiverem consecutivos. Se você tiver um container que você queira eliminar as duplicatas, primeiro você deve ordená-lo para garantir que, caso haja elementos iguais, eles vão estar um depois do outro. Se você utilizar unique em um container não ordenado, pode ser que nem todos os elementos duplicados sejam removidos. Vai ser feita essa remoção utilizando o operator igual. Então, para poder utilizar unique, você vai ter de implementar, de sobrecarregar o comparador entre 2 objetos do mesmo tipo do container. Por exemplo, se o container é de objetos da classe C1, você tem de sobrecarregar uma função operator igual, cujos 2 parâmetros são ambos desta classe C1. Igual como no remove, então esse algoritmo ele não faz a remoção das duplicatas propriamente dito. O que ele faz é mover para o final e retornar um iterator que aponta para o primeiro elemento que deve ser removido. Então você chama o unique, armazena o resultado dele. Se esse resultado não apontar para o final do container, você apaga todos os elementos desde o valor retornado até o final. E relembrando que ele só vai eliminar os elementos repetidos se previamente o container estiver ordenado. A outra versão de unique, que recebe um terceiro parâmetro, é igual ao anterior, só que em vez de utilizar o operator igual como comparador de igualdade, vai utilizar essa função func. Então, para utilizar este unique com 3 parâmetros, você vai ter de criar uma função func que retorna um booleano e recebe 2 parâmetros do tipo C1 e que essa função deve retornar true se esses 2 parâmetros, par 1 e par 2, forem iguais. É possível que essa função func tende a ser friend da classe C1. As funções que fazem busca dentro de um container STL, por exemplo, find if, lower bound, upper bound, min, len, etc., essas funções normalmente retornam um iterator para o elemento que a busca encontrou. Lembra sempre que você, após fazer essa busca, obrigatoriamente tem de testar se o valor é válido ou não. Se ele for igual ao segundo parâmetro da busca, a busca não encontrou nenhum elemento que satisfaça o critério de busca. Você não pode, por exemplo, fazer qualquer cálculo com esse valor retornado, porque ele pode, inclusive, ser um iterator que não é válido. Só depois de testar que ele é válido é que você pode e deve utilizar o valor para o qual ele aponta para fazer alguma coisa. Essas funções que fazem busca retornam o primeiro elemento que satisfizer o critério. Mas em algumas situações você quer fazer alguma coisa com todos os elementos do container que satisfaçam um determinado critério. No caso, é só fazer uma série de busca. A gente cria um iterador, eu chamei aqui de ITR, que começa apontando para begin. Na minha primeira busca, eu vou começar desde o início do container. Aí vou fazer uma determinada busca até o fim. Aí ele vai me retornar o primeiro elemento que ele encontrou. Eu vou testar se esse elemento é válido, se ele for igual a end, ele não é válido, se ele for diferente de end, é porque ele é válido. Aí eu faço o que eu quero fazer com esse elemento para o qual o ITR aponta, por exemplo, imprime. E o que é que eu faço? Depois eu incremento o ITR para ele apontar para o elemento seguinte ao qual ele encontrou na primeira busca. Aí o while repete enquanto o ITR não for end.
Então, da primeira vez eu procurei de begin até um determinado valor, ele encontrou um valor. Na busca seguinte, eu vou procurar deste elemento que ele encontrou mais um até end. E vou fazendo isso até que tenha feito a busca em todo o container. Vamos ver alguns exemplos de programa utilizando algoritmos STL. O primeiro exemplo que nós vamos ver de utilização dos algoritmos STL é aplicar o algoritmo de ordenamento em um array. Se você quiser usar qualquer um dos algoritmos STL, você tem de dar o include algoritmo. Então, criei aqui um array de doubles, denominado A, contém 6 elementos e já inicializei de 1.2 a 1.7. O que eu fiz foi reverter este array. Lembremos que a função reverse pede 2 iterators. Um iterator que aponta para o início da faixa que eu quero reverter e outro iterator que aponta para depois do último. Como nós estamos trabalhando com arrays, quem vai fazer o papel de iterator são os ponteiros. E os ponteiros admitem aritmética. Este ponteiro aqui é A, é o nome do array. O ponteiro que aponta para esse primeiro elemento, A mais 1, A mais 2, A mais 3, A mais 4, A mais 5, A mais 6 aponta para depois de 1.7. É o primeiro elemento não válido, o primeiro elemento fora do array. Eu uso reverse passando como parâmetro um ponteiro que aponta para um primeiro elemento e outro ponteiro que aponta para depois do último elemento. For igual a 0 é menor do que 6 e mandei imprimir o valor dos elementos. Quando a gente compila e executa, nós temos aqui os elementos impressos na ordem inversa, de 1.7 a 1.2. No segundo exemplo, eu crio um vetor de 5 floats e atribuo a cada um dos 5 elementos um valor qualquer. Em seguida, eu imprimo todos os elementos deste vetor utilizando a variável x automática, que vai varrer todo o vetor v, assumindo cada um dos valores. Essa variável x vai ser um float, uma cópia dos floats que compõem o vetor. Em seguida, eu chamo o algoritmo sort para ordenar o vector de begin até end e refaço a impressão de todo o vector. Quando eu executo essa segunda impressão, os elementos agora estão na ordem. Inicialmente estavam na ordem que eu coloquei e agora vão de menos 12 até 40. No terceiro exemplo, nós vamos usar algoritmos STL em container de objetos da classe pessoa que nós já vimos em um exemplo anterior. Esta classe pessoa representa indivíduos por apenas 2 dados, o nome, que é um string, o inteiro, que é uma idade, tem 2 construtores, um construtor default que inicializa os dados com vazio e inválido e o outro que inicializa com os dados que você passar como parâmetro. Além de 2 funções de consulta, uma getNome para retornar o nome como uma referência a um string constante e getIdade para retornar a idade como um inteiro. Eu vou querer ordenar um container de pessoas. Para isso, eu vou querer utilizar o algoritmo sort. O algoritmo sort, vocês podem verificar lá no PDF, no resumo sobre STL, ele se baseia na utilização do menor, permitindo comparar 2 elementos do container entre si. Então, o que eu preciso para utilizar o sort é que objetos da classe pessoa tenham o operator menor sobrecarregado, permitindo dizer se uma pessoa é menor do que outra. Então, eu acrescentei aqui a função operator menor com 2 parâmetros do tipo pessoa, e essa função retorna true, dizendo que a pessoa A é menor que a pessoa B, se a idade de A for menor do que a idade de B. O critério poderia ser qualquer. No caso aqui, eu vou fazer um ordenamento por idade. Por quê? Porque o operator menor usa isso como critério de decisão para saber se uma pessoa é menor do que outra. Note que a implementação do operator menor foi feita utilizando métodos públicos getIdade da classe pessoa. Neste caso, eu não precisei declarar a função operator menor como friend da classe pessoa, porque ela só utiliza membros públicos. Então, criei um vetor de 4 pessoas, eu inicializei os 4 elementos atribuindo a eles pessoas sem nome criadas através de um construtor específico e depois chamei o algoritmo sort de begin até end. Aqui eu imprimi a lista. Nessa primeira forma de impressão, eu criei uma variável itr do tipo iterador para vetor de pessoa, de begin até not igual a end, e a cada iteração eu imprimi a string nome, depois o getNome, para o qual o itr aponta, e getIdade, para o qual o itr aponta. Em seguida, eu vou fazer um outro ordenamento do mesmo container, desta vez utilizando o critério de ordenamento em ordem alfabética.
Para isso, eu vou ter de utilizar o sort com um parâmetro adicional, um terceiro parâmetro, que é uma função que vai ser utilizada no lugar do operator menor. Para criar esta função, eu preferi criar uma função anônima aqui, atribuindo a um objeto. O nome do objeto é ordena por nome e a função lambda, ela recebe dois parâmetros, A e B, retorna um bool. Esse retorno aqui é opcional, porque poderia ser deduzido a partir do retorno aqui, mas eu coloquei explicitamente, não tem problema. E ele retorna o resultado da comparação, o getName de A menor do que o getName de B. GetName retorna um string. A classe string já tem um operator menor definido nessa classe. Um string é menor do que outro se ela estiver alfabeticamente na frente. Então, esta função aqui vai retornar true se o nome da pessoa A estiver alfabeticamente na frente do nome da pessoa B. Quando eu chamo sort passando este objeto ordena por nome como parâmetro, o container como um todo vai ser ordenado de acordo com este critério. Quando eu imprimir pela segunda vez, a gente já vai ver que eles estão em uma outra ordem. Aqui, o for de percurso eu fiz diferente, fiz com uma variável automática, P, que é uma referência constante a cada um dos objetos do container VP, e eu imprimo o getNome de P e o getIdade de P. Quando eu compilo este programa, da primeira vez as pessoas aparecem ordenadas por idade, então começa com Carla de 4 anos, termina com Maria de 32. Já na segunda vez as pessoas aparecem ordenadas por nome, começa com Abel de 30 anos e termina com Maria de 32 anos. No quarto exemplo, eu vou fazer várias buscas dentro de um mesmo container de pessoas. Então, eu tenho o mesmo conjunto de pessoas, mas eu quero fazer buscas diferentes de acordo com critérios diferentes. Para isso, eu vou utilizar o algoritmo find, e o algoritmo find é baseado na utilização do operador de igualdade, operator igual. Para poder fazer finds diferentes de acordo com critérios diferentes, eu criei 3 operators iguais diferentes. O primeiro operator igual compara duas pessoas, P1 e P2, e vai retornar true se os nomes forem iguais e as idades forem iguais. Então, este critério aqui, uma pessoa P1 é igual a P2 se tudo for igual, nome e idade. O segundo operator igual compara uma pessoa P com um string S e diz que P é igual a S se o nome de P for igual a essa string. O terceiro operator igual compara uma pessoa com um inteiro e diz que a pessoa é igual ao inteiro se a idade da pessoa for igual a este inteiro. Criei também o operator menor para imprimir uma pessoa inteira. Inicializei o vetor de 4 pessoas, imprimi aqui e fiz a impressão utilizando um outro jeito diferente. Eu fiz utilizando o algoritmo FOREACH. FOREACH begin até end, então FOREACH executa a função que você passa como terceiro parâmetro. Aqui eu passei uma função lambda, uma função anônima, que não captura nenhuma variável do escopo externo, recebe como parâmetro uma pessoa e imprime essa pessoa. Isso vai imprimir todas as pessoas do meu container, de begin até end. Depois procuro uma pessoa chamada Maria. Então eu dou find, begin até end, passando como parâmetro a string Maria. Em razão do tipo de parâmetro do find, o compilador consegue decidir que deve utilizar este operator igual aqui, que compara pessoas com strings. Na primeira pessoa que ele retornar true, a função find retorna. Se encontrar algum, ele vai retornar um iterator que não é vp.end e eu imprimo o elemento pessoa para o qual este iterator aponta. O segundo tipo de busca, eu passei como parâmetro um inteiro. O operador igual, que será utilizado nesse segundo find, é aquele que compara pessoas com inteiros. Então, ele vai imprimir a pessoa de 4 anos que foi encontrado, caso o PTR seja diferente de vp.end. Depois eu vou fazer uma busca por uma pessoa cujo nome seja João e cuja idade seja 30. Então eu passo como terceiro parâmetro um objeto do tipo pessoa. Passei aqui uma pessoa sem nome, criada utilizando o construtor específico. O operator igual, que é adequado para implementar aquela busca do find, é aquele que compara P1 com P2, duas pessoas que só serão consideradas iguais se tanto o nome quanto a idade coincidirem. Se for encontrada alguma pessoa dessa, eu imprimo
Caso não seja, eu imprimo aqui que não existe nenhum João com idade de 30 anos. Se eu compilar e executar este programa, eu tenho inicialmente aqui a lista de pessoas impressa na ordem que ela foi criada. Em seguida, eu tenho o resultado das 3 buscas. Se foi encontrada uma pessoa cujo nome é Maria, sim, existe uma Maria de 32 anos, está aqui impresso. Depois, se existe uma pessoa de 4 anos, existe, é Carla de 4 anos. E depois, não existe nenhuma pessoa cujo nome seja João e cuja idade seja 30.